Família Zoeira, hoje tem Botafogo na Copa do Brasil. Meta para esse vídeo, galera, 1000 curtidas, ajuda o canal aí a continuar crescendo, então não custa nada, rapidinho de graça. Aonde você estiver assistindo aí é só você ir lá e curtir o nosso canal, tá? Outra coisa rapidinho também, esse vídeo está sendo gravado aqui em 4K para melhor imagem, melhor qualidade de som. Vai na engrenagem do seu celular aí ou da sua televisão e coloca aí em 4K ou então em 1080 pelo menos, para você poder assistir com qualidade boa. Se você também está assistindo esse vídeo aqui pelo Facebook, não se esqueça de se inscrever aqui no canal do YouTube, porque primeiramente o vídeo é postado aqui no YouTube e depois de algumas horas postado aí no nosso Facebook da Zoeira do Fogão, tá? Agora sim, falei bastante, vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto pra gente falar de Botafogo, vamos lá ver. Brasil, agora falta o Botafogo, né? Se bem que já tá quase lá, né? Hoje, 9h30 da noite, pega o Capital para confirmar essa vaga. Na ida, venceu 4-0. Tá perto ou não tá? André Barroso, para conversar com a gente direto lá da Capital Federal, trazendo as notícias desse jogo. Fala aí, André, tudo bem, cara? Oi, Escobar, boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Botafogo chegou ontem à noite a Brasília com a classificação encaminhada. Os jogadores foram muito festejados pela torcida no hotel. Tem muito botafoguense aqui em Brasília e com esses 4-0 no jogo de ida, o técnico Renato Paiva vai poder rodar o time, preservar jogadores, dar oportunidades para a garotada. Tem muita gente do departamento médico também, como o Alexander Barbosa, Savarino, Arthur. A gente vai dar uma olhada então no campinho com a provável escalação do Botafogo para hoje. Léo Link no gol, Matheus Ponte, Jair, Danilo Barbosa, Alex Telles ou Marçal na esquerda, Alan, Patrick de Paula ou Newton, Natan Fernandes, Jefinho, Santi Rodrigues, Juan Cruz ou Elias Manuel. Esse aí deve ser o Botafogo para essa partida de hoje contra o Capital aqui no Mané Garrincha. Então, jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, tá certo, Escobar? Um abraço para você, para todo mundo que está com a gente. Outro para você, André Barroso, e a todos aí. Sempre um prazer contar com vocês. Um abração. Ó, tem uns caras interessantes para você, torcedor do Botafogo, ficar de olho nesse jogo de hoje, tá? Goleiro Léo Link, lembra? Veio do Atlético Paranaense, bom goleiro, até agora teve poucas chances. O Santi Rodrigues chegou badalado, mas até agora não conseguiu se destacar muito. E dois atacantes também, que ainda estão buscando o primeiro gol pelo Botafogo, o Natan Fernandes, que tem entrado mais, e o Elias Manuel. Esse realmente não tem tido oportunidade, vai ser legal vê-lo em ação. Muitas modificações aconteceram no time. E ele foi, obviamente, recebido com festa em Brasília. Rodolfo. O Botafogo foi recebido com festa em Brasília para a partida contra o Capital às 9h30 da noite no Mané Garrincha. Os jogadores pararam para falar com torcedores que estavam na porta do hotel e mostraram que o Alvinegro deve, mais uma vez, ter o apoio de sua torcida no Distrito Federal. O Alvinegro tem larga vantagem para se classificar às oitavas da Copa do Brasil, após golear por 4-0 na ida. E o técnico Renato Paiva terá muitas mudanças no grupo com 7 desfalques, entre jogadores lesionados e poupados pela maratona de jogos. Léo Link deve ser o titular no gol. Já no ataque, Santi Rodrigues e Natan Fernandes podem ganhar oportunidade. Mesmo com ampla vantagem e um time alternativo, uma coisa é certa: o 12º jogador estará presente no Mané Garrincha. Um beijo pro pessoal de Brasília. Em Brasília tem uma torcida do Rio muito forte, né? Os 4 do Rio são muito fortes por lá. E o meu fogão também. Tem muito botafoguense em Brasília. Sempre que joga no Mané Garrincha é uma recepção calorosa. Vene Casagrande, a gente já vai bater esse papo aí sobre esse jogo, que eu tô bem ansiosa. Mas o assunto de ontem, e a gente comentou isso bem brevemente aqui, foi o Wendel, né? O Botafogo emitiu uma nota, nós já falamos por aqui, que o Wendel não vem mais pro Botafogo. Foi uma questão geopolítica, explicamos toda essa situação. Ou seja, não foi uma escolha do Zenit, uma escolha do Botafogo. Foi uma questão geopolítica, uma sanção que acontece ali, internacional. O John Textor é americano e dono do Botafogo. O Zenit fica na Rússia e o dono do Zenit está na lista lá das sanções internacionais entre Estados Unidos e Rússia. Então é uma coisa além do futebol.
E aí, o que a gente percebeu é que o jogador foi pego de surpresa, né? Ele ontem até falou, me corrija aí, por favor, eu acho que foi pro Globoesporte.com, pros colegas. Foi uma nota oficial. Foi uma nota oficial? Então foi uma nota pro GE ou foi uma... Não. Foi primeiro pro GE, depois ele... É porque eu também recebi essa nota oficial do jogador. Então, o que acontece, Vene? Ele falou que ele foi surpreendido, né? Você acha que nessa situação toda o jogador pode, sei lá, processar o Botafogo? O que você sabe dessa história pelo olhar do Wendel? Pelo olhar do Wendel. Eu nem lembro se eu comentei isso aqui ontem, mas inclusive ele está no Rio de Janeiro. Porque ele está lesionado, ele veio para o Rio de Janeiro já para adiantar toda a situação dele, questão de logística, mudança. Ele estava muito animado com a possibilidade de jogar com a camisa do Botafogo. A gente também, Wendel, a gente também estava animado. Rio de Janeiro, ele estava muito animado, ele ficou muito frustrado. Isso vai fazer com que o jogador tome alguma decisão jurídica. Por exemplo, eu estou vendo muita gente noticiar dizendo que o Wendel vai à FIFA para entrar no processo contra o Botafogo por conta dessa situação. Não, o Wendel não vai fazer nada disso. Ele deixa muito claro na nota oficial que ele ficou frustrado, surpreso, não esperava, estava contente com a possibilidade de vestir a camisa do Botafogo, mas ele não vai tomar nenhuma ação jurídica. Ele entende que isso aí é um assunto entre os dois clubes. E o Zenit vai fazer alguma coisa contra o Botafogo? Isso eu não posso garantir. Isso aí é com o clube russo. Agora, em relação ao jogador, não, ele não vai fazer nada. O que ele vai fazer é se reapresentar novamente ao Zenit, continuar o tratamento da lesão que ele teve e assim a vida dele vai seguir. Ô Pedrosa, será que o jogador não vai tentar buscar então um outro clube brasileiro? Porque quando a gente trabalha com expectativa, e a gente fala de expectativa familiar também, né? Sim. Se ele tinha uma intenção, uma vontade de se debruçar no projeto Botafogo, ele pensou em morar no Rio de Janeiro, em trazer a família dele pra cá, enfim, tudo isso, né? Será que ele pode buscar um caminho aí de sair realmente do Zenit e chegar para o Brasil? Eu acho que Que é um problema do Botafogo, porque o John é americano, como teve no ano passado com o Vasco pela 777. Mas os outros clubes brasileiros não têm esse compromisso, essa restrição. né? Não, cara, eu acho que o Wendel deve ter tido uma quebra de expectativa justamente porque ele já está há um tempo na Rússia, se eu não me engano, há 4 anos praticamente na Rússia que ele está. E, obviamente, o clima é diferente, os amigos estão aqui, ele é daqui do Rio de Janeiro, ele é um jogador que foi criado lá no Fluminense, então ele sabe como é que as coisas funcionam aqui. Ele está vivendo um grande momento da carreira dele, iria disputar um super mundial com o Botafogo. Obviamente também viria para uma equipe que vai disputar títulos importantes com o projeto que o Botafogo tem desde 2022 aí dessa nova SAF. Então assim, é uma frustração muito grande em todos os âmbitos, âmbito familiar, âmbito de ciclo de amizade, temperatura que as pessoas acham que é brincadeira, mas o cara quando sai daqui vai viver o frio lá, cara, é completamente diferente, isso também é diferente pro cara. Então assim, sem dúvida alguma deve ter sido uma frustração enorme pro Wendel, mas o Botafogo não tem culpa. E o dinheiro do Luiz Henrique, que é o mesmo time, né? Que é o Zenit, o Vene, porque o Luiz Henrique foi vendido para esse time que é o Wendel, né? Então, essa negociação já aconteceu. Antes de acontecer a sanção ao dono lá do Zenit, a negociação já tinha feito. E o dinheiro da venda do Luiz Henrique vai para o caixa da Eagle, que é a empresa do John Textor, e não necessariamente vai para o caixa do Botafogo. Então, assim, isso aí já aconteceu. Como já havia acontecido, não tem como você voltar atrás no negócio. Por exemplo, o Arthur, ele não vai ser devolvido ao Zenit. O Luiz Henrique não vai ser devolvido ao Botafogo. O dinheiro dessas negociações foram para o caixa da Eagle. O que o John Textor vai fazer com esse dinheiro, eu não sei. Se ele vai investir no Lyon, se ele vai investir no Botafogo, mas essas negociações já foram feitas. Então, em relação ao Wendel, obviamente não aconteceu, porque ainda ia acontecer, ele ainda ia se apresentar ao Botafogo. Então, é basicamente isso. Vamos lá, e pro jogo de hoje, Lucas Pedrosa? Barbosa fora, Bastos fora, David Ricardo fora, Mastriani fora, Arthur fora, Savarino fora, Matheus Martins fora. Meu Deus. Ufa! E Time aí, reserva. Time reserva, né? A gente viu no VT Dallas que provavelmente o Léo Link no gol. Então, Sim. se a gente tá falando que é um goleiro reserva, quando vem o goleiro reserva, aí vem o Pônei e Alvinegro, que é aquela valaria. Pô, mas o seu Pônei é bom, o Link é bom, cara. Eu gosto. Tô falando do time todo, vai ser um time... E o time todo que vai ser que é o time alternativo é bom. Léo Link, Mateu, Ponte, aí é o Danilo na zaga, que é um monstro. O Santi tinha que receber minutagem. O Santi provavelmente vai receber minutagem, aí o Jair deve participar, tem ali na esquerda, tem o Alex Telles, tem o Cuiabano, tem o Marçal, Vale aí a tem pena o Alan. colocar o Jair nesse jogo? Por mim, Fernanda, ó, eu vou ser honesto com você. Mas tem um O que ponto, acontece? Pedrosa. Aí sabe o que você vai ter que fazer? Porque Botar não tem Marçal jogo e no final Danilo, de são semana. 2 improvisados. Sabe, aí o que acontece? Entra naquele caso que eu mencionei do Arrascaeta. Você deixar muito tempo o jogador sem jogar.
Isso também Não, tem que ser claro, avaliado. mas assim, cara, com um calendário tão cheio do jeito que tá, vale a pena você arriscar, colocar o seu jogador que hoje o Jair é titular absoluto. Vale a pena colocar o Jair num jogo em que tem 4-0 no placar, que o Botafogo só vai lá pra realmente Não cumprir vale. os 90 O Jair minutos. Não vale. Meu amorzinho, não tem outro zagueiro. Exatamente. Bota a base, ué. Bota a base. Bota a base. Improvisa, mas arriscar o seu jogador titular, Eu concordo. correndo o risco de ter uma lesão que pode ser grave pro ano inteiro, por conta de um jogo em que tá morto, o jogo tá morto. Inclusive, a resposta é justamente essa. Não tem outro zagueiro. Aí você vai botar o seu único zagueiro nesse jogo? Não, eu acho que todo mundo que é considerado titular da equipe do Botafogo não tem que jogar o jogo de hoje. Ô, Lucas concordo. Pedrosa, Bom, família, tá aí, né? Informações do nosso Botafogo. Se você quiser assistir esse jogo que vai ser transmitido no Premiere e no Sport TV, por onde você quiser, tá? Uma TV por streaming, sem precisar jogar na sua casa. Basta você ter internet no seu tablet, computador, no seu smartphone, na sua Smart TV. Roda nesses lugares todos, basta ter internet. E é rapidinho. Se, inclusive, você pode fazer um teste grátis. Até agora, se quiser. Quero testar agora, Zoeira. Eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário. Você entra no link, vai te levar diretamente lá e você faz seu teste grátis a hora que você quiser pra você assistir. A hora que você quiser. Inclusive na hora do jogo. Esse teste grátis de 1 hora, tá? TV por streaming que roda, e eu uso, cara, eu uso e eu tô recomendando pra vocês. Roda liso, basta ter internet, não perca tempo e vá lá na Smart Clube TV. Bom, hoje o Botafogo joga, garantido praticamente 99% na Copa do Brasil, na terceira fase. Olha que tem times grandes caindo aí, hein? Caiu o Grêmio, caiu o Fortaleza ontem, Vitória também caiu. Times da Série A, a Juventude também já caiu. Times da Série A caíram aí para times da terceira e segunda divisão. Mas o Botafogo acho que não corre esse risco, vai tranquilo, 4-0 o primeiro jogo. O Capital não tem força para poder vencer o Botafogo, mesmo esse Botafogo praticamente 100% reserva, né? Tem só essa discussão aí, coloca o Jair, o Botafogo está com os seus 2 principais zagueiros machucados, entrar os 2 reserva, vai se machucar, vai ficar jogando com o Danilo improvisado. Bota a molecada da base, realmente faz sentido botar a molecada da base para ser ali o zagueiro de hoje, né? Não tem porquê. Outros jogadores ganham, né? O Santos Rodrigues pode ganhar aí minutagem hoje, está precisando mostrar serviço. Muita gente se animou demais quando contratou ele, mas até agora ele não mostrou serviço, depois se machucou, agora se recuperou. Hoje é o dia para ele poder se soltar, né? Lembrando que o Arthur começou a se soltar justamente contra o próprio Capital. Saiu ali, a zica dele foi quando saiu ali no contra o Capital. Quem sabe o Santos Rodrigues também, o Jefinho, né? Acho que hoje precisa ser titular desse time do Botafogo para poder se soltar também, que a gente vai precisar desses jogadores aí, porque os campeonatos são muito longos, principalmente o Campeonato Brasileiro, tem a Copa do Brasil, tem a Libertadores, né? O Botafogo acho que vai focar um pouco mais esse ano nas Copas do que no Campeonato Brasileiro. Então, vamos precisar de todo mundo, então seria muito bom todo mundo estar bem, né? Estando bem, jogando bem, com a confiança em dia, para poder ajudar o Botafogo aí. Lembrando que o jogo é hoje à noite, 9h30 da noite. Então não perca tempo com o Botafogo. Mais tarde eu volto aqui para mostrar aí, quem sabe, os melhores momentos, que eu espero que tenha bastante, né? Mesmo com o time em reserva. E uma vitória aí, né? 1-2-0. Falando nisso, quero saber o palpite de vocês. Qual é o palpite de vocês para esse jogo de hoje? Deixa nos comentários que eu faço questão de ler todos. E outra coisa rapidinho também, tá? Jogo da Libertadores, semana que vem. Hoje abriu a venda para o público geral. Então até ontem, né? Até hoje, mais cedo, era apenas sócios. Mais de 20 mil ingressos comprados apenas com sócios. Agora abriu aí o público geral e é pra gente esgotar esses ingressos aí até semana que vem. Botafogo colocar aí 35, 36 mil lá no estádio Newton Santos para ficar bonito, que é o jogo mais importante do ano. Até agora vai ser esse. Uma vitória simples, o Botafogo se classifica. Uma derrota é adeus. Um empate também. Então tem que ganhar o jogo terça-feira. Não tem outra opção para isso. Precisa da sua torcida aí apoiando o time. Eu vou ficando por aqui. Qualquer informação importante eu volto para falar com vocês, tá? Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!